É uma palavra que vem de raiz, né? Então você ser fiel às raízes, ser fiel à origem da coisa. Então isso é importante. Ser radical, na verdade, é uma virtude, não é um vício. O grande foco hoje é fazer uma análise da oratória do Rodrigo Pimentel. A gente vai analisar como que ele discursa, né, como que é a postura dele diante de uma discussão, diante de um clima tenso, e perceber aí, né, possíveis méritos e deméritos como orador, como retor, como lógico até, lógico prático, e pronto, tá certo? O primeiro corte que eu queria assistir com vocês é de uma entrevista do Rodrigo Pimentel que ele deu para a CNN, esta aqui. Rodrigo? Essa entrevista aqui. Então a gente vai começar dando uma olhada aqui nessa entrevista. Vamos ver como o Rodrigo se saiu. A Academia de Lógica se tornou agora um plano por assinatura, então você paga por mês, e se você parar de pagar, você perde o acesso, o que é muito positivo para quem tem uma consciência clara de quantos meses quer estudar, etc. Vai se dedicar. Então, quem realmente quer se esforçar estudando, sai com muita vantagem com essa nossa mudança. Os planos começam a partir de R$ 39,90 por mês. Temos o plano semestral e o plano mensal também, para você assinar a Academia de Lógica por quanto tempo você quiser e poder acompanhar os nossos conteúdos. E além dessa mudança do plano de assinatura, plano de recorrência, pagar por mês de acesso, você não paga pelo curso inteiro, você paga pelo tempo que você acessa o curso. Nós temos também uma grande novidade, eu acho essa ainda mais empolgante do que a mudança, que agora as nossas aulas serão ao vivo. Então nós temos disponível dentro da Academia de Lógica todos os conteúdos antigos, então todas as aulas gravadas da formação inteira em Lógica estão dentro da Academia de Lógica, mas a minha indicação é que você acompanhe as aulas ao vivo. A gente vai regravar a Academia de Lógica inteira, desde a primeira aula até a última, com mais conteúdo ainda do que a gravação antiga, porque as aulas serão mais longas, né, de 1 hora até 1h30. Então, minha recomendação é que você acompanhe, você vai poder tirar dúvidas comigo ao vivo durante a aula, vai poder conversar comigo diretamente, por microfone, inclusive. Vai ser muito benéfico. Boa tarde, me disseram que o senhor prefere que chame de Rodrigo, então vou te chamar de Rodrigo, atendendo ao seu pedido. Como desejar, Débora. Como desejar. Obrigada. Uma boa tarde, obrigado pelo convite, viu? Imagina, obrigada você por aceitar. Bom, primeira coisa, já dá para dizer, né? O Aristóteles, na sua retórica, ele muito alinhado com as descobertas que a gente tem da psicologia moderna, inclusive, ele sabia muito bem que a primeira impressão é o que mais importa, né? Então a estrutura do discurso de Aristóteles era dividida em início, meio e fim. E no início, o seu grande objetivo é causar uma boa impressão, né? Então Aristóteles ele dividia a retórica em 3 aspectos. Ele dizia que existem 3 pilares da retórica: ethos, pathos e logos. O pilar do ethos se refere à credibilidade que você transmite como orador, né? A credibilidade, enfim, a sua figura de autoridade mesmo, né? Você é uma pessoa que pode ser confiada, né? Você é uma pessoa que tem uma boa conduta, você é uma pessoa ética e etc. Tá? O pathos tem relação com as paixões que você dispõe do ouvinte, do público. Então você tem que suscitar paixões, emoções no público, para o seu discurso ser efetivo retoricamente. E logos tem relação com o convencimento do ponto de vista racional. Tem relação justamente com a lógica, em última instância. Então, um discurso perfeito retoricamente para Aristóteles ele envolve esses 3 aspectos. Primeiro, você tem que passar credibilidade. Segundo, você deve ter um discurso lógico, racional, cogente do ponto de vista estritamente racional, né? Então, uma boa argumentação lógica tem que dominar a lógica para ser um bom retor. E terceiro, não basta que você tenha somente um discurso logicamente funcional, mas frio do ponto de vista passional. Nós somos seres humanos, nós somos seres que temos o intelecto, tudo bem, mas nós também temos uma coisa chamada afeto. Então, o discurso ele é mais funcional quanto mais do todo do ser humano ele impacte. Se você impactar só uma razão, o efeito é X. Mas se você impactar a razão e a emoção, o efeito é 10x. É muito melhor. Existe um salto aí, né? Então pronto. E o Rodrigo Pimentel, que ele já começa essa entrevista de uma forma muito simpática, né? De uma forma permitindo que a jornalista chame ele como ela preferia, etc. Então você já suscita muito a empatia, a simpatia do ouvinte. Isso é uma coisa que vocês vão perceber aqui na nossa live de hoje, é que o Rodrigo Pimentel é uma pessoa que, no geral, nos ambientes em que ele está, todos gostam muito dele, né? Inclusive ele é amigo do Marcelo Freixo, por exemplo, que é um esquerdola,
E o Rodrigo Pimentel é o amigo dele, né? Então, ele é uma pessoa que, por ter essa fama, essa boa fama, ele consegue dialogar com qualquer um, basicamente, né? Então, esse é um ponto muito positivo, primeiro de tudo, na oratória do Rodrigo Pimentel, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Falar conosco, porque eu quero saber sua opinião, né? Considerada considerando que foi apontada como a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, com centenas de presos e dezenas de mortos também, como o senhor avalia? Então, são duas vertentes, a legitimidade da ação e a eficácia da atuação. Débora, é obrigação do Estado Democrático de Direito tentar capturar pessoas condenadas por homicídio, né? No caso, o DOCA responde a vários homicídios. É obrigação do Estado de Direito recuperar o território, né? É um atentado contra a soberania nacional, você impor... Muito bem observado, Adolfo. Isso teria alguma relação com os 3 transcendentais Verum, Bonum e Pulcrum? Com certeza. Na verdade, para você dizer, eu nunca tinha percebido essa relação, mas a relação é muito clara. Agora que você comentou, é meio absurdo que eu não tenha percebido isso. E de fato, né? Verum é logos, verdade, né? Logos. Bonum é ethos, a ética mesmo do orador. E Pulcrum é a paixão, né? O aspecto passional. Muito bem observado. Há centenas de milhares de pessoas ali, uma ditadura territorial, e é o que o Comando Vermelho faz. É muito bom lembrar, Débora, poucas pessoas sabem disso, que 2 dias antes o Comando Vermelho invadiu uma favela no Morro da Quitanda, na Pavuna, com 70... E também tem relação com os 3 elementos, né, de um discurso. Então, no discurso você tem aquele que discursa, que é o retor, você tem o discurso em si, e você tem o ouvinte. Você como o orador, como o retor, a você se aplica o ethos, ao seu discurso se aplica o logos, e ao ouvinte se aplica o pathos, né, a paixão. Ainda que, óbvio, esses 3 elementos estejam também em cada uma das 3 coisas, né? Mas de forma mais predominante eu acho que a divisão é essa. O debate aconteceu já, Bruno, mas ele vai ser postado só daqui a um tempo. 70 bandidos, todos oriundos do Complexo do Alemão, mataram uma senhora de 60 anos de idade, ela foi refém, né? Sofreu. Mataram também um jovem de 30 anos de idade que não tinha nenhuma ligação com o tráfico. Todos esses bandidos escondidos no Alemão, da quadrilha do DOCA. Em qualquer lugar do mundo, é legítimo a sociedade, a polícia, a justiça... Bom, ele começa o discurso dele aqui já falando das maldades dos faccionados, né? De quem que eles mataram. Do ponto de vista retórico também isso é muito interessante, né? Então, assim, o que você quer fazer basicamente num discurso? Você quer que as pessoas simpatizem com as suas ideias e que elas criem uma antipatia pelas ideias antagônicas. Ele começa justamente, como nós vimos, ele começa mostrando ser uma figurinha simpática e em seguida fala das maldades dos faccionados. Então ele cria uma antipatia pelos faccionados para defender o ponto dele. Perseguir e tentar prender esses bandidos que estavam escondidos lá no bunker do Complexo Alemão, que é um território negado ao Estado. Então, quanto à legitimidade, eu acho que qualquer pessoa com a ideia irrazoável vai entender que qualquer Estado de Direito, qualquer sociedade deve perseguir, tentar capturar esses bandidos. Logicamente, não a qualquer custo, não colocando a população em risco. As informações que nós temos até o momento é que não morreram inocentes nessa operação. Perfeito? Então... Bom, muito bem. Então, aquele estabelecendo essa antipatia, ele vai dizer: o Estado deve perseguir essas pessoas, o que se torna muito evidente, né? Do ponto de vista passional, né? Você mostra uma coisa que é meio horrorosa, meio horrenda. Os caras mataram uma velha, inocente, e aí é óbvio, você quer combater isso, né? É uma consequência muito natural do ponto de vista passional. Você quer afastar, conter os danos da coisa que é da força adversa, naturalmente. Quanto à legitimidade, eu acho que é... Sim, e aí ele acrescenta as condições, né? E fala, claro, não de forma incondicional. Então isso também é importante, porque você vê hoje no Brasil um discurso muito polarizado, né?
Então, assim, você tem aquela coisa bom e mal. Nesse tipo de discurso, você vê, por exemplo, o Pablo Marçal, ele usando muito dessa retórica, né, no seu debate lá contra 30 desempregados, se eu não me engano, não, 30 pobres, né? Esse tipo de discurso polarizador, ele funciona muito em termos políticos, porque você cria um radicalismo. E o radical é aquele que vai fazer campanha para você. No geral, o radical é o que vai te defender com todas as suas forças. Então, os efeitos disso, né, caso o resultado que você busque seja se eleger, são maiores. E além disso, quando você se opõe muito manifestamente ao outro lado, o outro lado vai responder você. Né? Ele vai querer te refutar, ele vai querer te mostrar que você é o vilão, etc. Ou seja, as pessoas vão falar de você. Então, por um lado, você vai ter um lado de radicais ao seu favor, que vai te defender com unhas e dentes. Por outro lado, você vai ter pessoas que te odeiam, mas elas te odeiam tanto que elas não suportam não falar de você. E esse é o caso do Bolsonaro, por exemplo. Né? É o caso do Bolsonaro. Por isso que ele conseguiu se eleger. Então, do ponto de vista pragmático, esse tipo de discurso polarizador, polêmico, ele pode funcionar, dependendo do seu objetivo. Mas ele tem esse colateral que é ser odiado por muitas pessoas. O Rodrigo Pimentel ele já parte para um discurso mais comedido. Né? Então ele fala assim, ele não é aquele cara que vai falar assim, não, bandido bom, bandido morto, tá certo, tem que matar mesmo. Não, ele vai dizer assim, bom, esses caras tinham que ser perseguidos. Se a última consequência disso é que eles fossem mortos caso revidassem, então eles têm que ser mortos. Mas eles não podem ser perseguidos incondicionalmente, né? Se isso envolver muito risco para a população, se os efeitos forem mais males, né, do que bons, mais maus do que bons, perdão, então não se aplica, né? Então é um discurso muito comedido, que é um discurso que tende mais a essa situação em que a maior parte das pessoas vão simpatizar com você. Que também é uma forma que funciona muito. Embora na nossa política hoje em dia, o que está na moda é outra postura. Inclusive, essa prática excessivamente polarizadora é um verdadeiro sintoma de burrice, tá? A gente já falou sobre isso aqui, por exemplo, no vídeo sobre o Renato 38, em que eu falo das suas falsas dicotomias. 100%, e eu concordo com o governador do Rio de Janeiro, concordo com a ampla maioria da sociedade carioca hoje que apoia essa operação policial, inclusive muitos moradores de comunidade. Quanto à eficácia, eu tenho uma outra percepção. O Comando Vermelho saiu muito enfraquecido, perdeu muitos bandidos, perdeu muitas armas. Então existe um princípio do aproveitamento do êxito. Já que o Comando Vermelho está enfraquecido, já que a facção sofreu bastante, seria oportuno, seria inteligente que essa comunidade fosse ocupada por forças da lei, né, para que a população dessa comunidade não tivesse que sofrer daqui a 90 dias, daqui a 100 dias, um outro trauma, que seria uma outra operação como essa. Mas, infelizmente, em função da desconexão do governo estadual, da pouca sensibilidade também do governo federal, da ideia do presidente de não querer montar uma GLO, não existe recursos para ocupar o território do Complexo do Alemão com uma força militar. Só para lembrar, Débora, que no governo Dilma, o Exército Brasileiro ocupou o Alemão por 19 meses e, no que se refere à redução de homicídios, foi um sucesso total. Foram 19 meses sem homicídios no Complexo do Alemão. Então, a ocupação, nesse sentido, funcionou. Vou chamar, então, aqui. Bom, e agora ele parte para um discurso mais técnico, com relação à eficiência, e mais uma vez cria simpatia. Né? Então, quando ele diz que os bandidos têm que ser perseguidos, ele cria simpatia, vamos dizer assim, entre muitas aspas, pela direita. A direita do bandido bom, bandido morto. Quando ele fala que isso deve ser feito sob condição, não de forma irrestrita e incondicional, ele ganha um pouco de simpatia da esquerda. De uma esquerda mais moderada, pelo menos. Quando ele fala da questão da eficiência, ele fala que tem alguma eficiência, né? Ou seja, 90 fuzis foram apreendidos. Lideranças importantes foram mortas ou presas. Ele defende a eficiência da operação.
Então ele ganha uma simpatia da direita, bandido bom, bandido morto. Mas aí quando ele fala que algumas coisas poderão ser feitas para ser ainda mais eficiente, como o BOP ocupar por mais tempo, como no governo Dilma, o complexo, aí ele ganha simpatia da esquerda, que está defendendo que o que ele fez foi os resultados da operação não foram eficientes. Então vocês percebem, é um discurso cheio de nuances, é um discurso que não claro, tende mais ao que a gente associaria à direita hoje do que à esquerda, com certeza, mas é um discurso que é fácil de ganhar simpatia pelos dois lados. Também é muito interessante porque ele faz toda essa argumentação, você percebe, com muita sinceridade. Ele não está fazendo todo esse balanço somente para conquistar a simpatia dos dois lados. Ele está olhando para os dados, ele está olhando para a realidade e está dizendo o que ele está vendo. Isso nos mostra também a razão de ser da dialética das antinomias, de que eu já falei aqui no canal outras vezes, né? No Mário Ferreira dos Santos. Então, por que a dialética das antinomias está certa? Ou seja, a ideia de que os opostos contrários, eles são extremos que não representam a realidade é sempre uma concreção desses dois opostos. Com esse discurso do Rodrigo Pimentel, em que ele se atém à realidade, e ele fala o que ele está vendo, ele consegue muito bem nos mostrar como, de fato, a realidade é uma síntese dessas duas extremidades. Por que existe uma esquerda radical que diz que essa operação não vai servir de nada e o crime vai continuar? Porque tem alguma razão de ser nessa posição. Tem algo de verdade nisso. Por que existe uma direita radical que está comemorando a morte de bandidos? Porque você tem alguma espécie de alívio, realmente. De um sentimento de vingança satisfeito. Né? Uma sede de vingança satisfeita. Então, a realidade é assim. A realidade, ela contém muitos dos elementos dos dois lados. Isso não é ficar em cima do muro. Porque um lado pode ter mais razão do que o outro. Em muitos assuntos. Então, assim, você percebe que ele é um cara sincero. Ele é um cara sincero, então você confia que é isso que ele está dizendo, não é só porque ele quer te persuadir para ganhar alguma vantagem com isso. Você vê sinceridade na fala dele. Você percebe que ele é um cara inteligente. Ele não está ignorando aspectos da realidade. Ele não está selecionando cirurgicamente alguns dados que beneficiam uma narrativa específica dele para falar sobre o assunto. Ele está olhando para tudo, pelo menos tudo que está no mainstream aí, das objeções que são trazidas no mainstream, ele está lidando com as mais importantes. Então, pela sua inteligência, ele trabalha muito bem no logos, pela sua sinceridade, trabalha muito no ethos, e o resultado disso é a simpatia. Ele não tem um discurso tão fortemente passional como o do Lula. Então não é aquele discurso assim populista, que muitas vezes obtém um fator emocional muito grande, mas quebra um pouco do ethos, né? Porque sempre existe no fundo aquela suspeita de que esse cara está só mentindo para ganhar voto. Então acho que ele sacrifica um pouco dessa parte mais passional do seu discurso, mas em benefício dos outros dois pilares, ethos e logos. Tá? Aqui em tela já conosco, Pedro Venceslau, nosso analista, para participar dessa entrevista. Pedro, sua pergunta. Rodrigo, seja bem-vindo. Gostaria de entender, primeiro, o senhor disse que a facção Comando Vermelho sai enfraquecida, mas, por outro lado, o poder público não ocupou esse espaço que era ocupado por uma facção criminosa. Qual que é a capacidade de reorganização do Comando Vermelho e como é que fica a hierarquia do complexo agora que houve essa operação? Será que algum outro faccionado, porque eles não prenderam o principal líder até agora, que se não me engano chama DOCA, prenderam o operador financeiro dele. Como é que quem está comandando agora, nesse exato momento, a comunidade? Existem outros integrantes do Comando Vermelho que continuam dando as ordens de algum lugar lá dentro? Não, perdão, Pedro, o DOCA continua
pleno comandante dessa comunidade aí, né, desses bandidos, né? O Comando Vermelho, ele não tem somente um bunker, ele possui também a Rocinha, com um poder bélico quase equivalente ao do Complexo do Alemão, também possui o Complexo de Chapadão, também com um poder razoável, também com 400, 500 bandidos, mais ou menos a mesma quantidade de fuzis, né? Então o Comando Vermelho, ele está enfraquecido no Complexo do Alemão, mas o DOCA continua sendo o líder e ele está dando as ordens em alguns esconderijos, né? Mas por que a operação, no entendimento de que o Comando Vermelho teve um grande prejuízo, por que ela foi um sucesso nesse entendimento, tá? Porque, sinceramente, eu não consigo chamar a operação de sucesso morrendo 4 policiais, tá? Mas no sentido do enfraquecimento do Comando Vermelho, foram 33 lideranças presas, né? Várias lideranças mortas também, bandidos do Comando Vermelho que eram líderes de vários estados foram presos e mortos, então realmente foi uma operação de grande impacto para o Comando Vermelho. Não fosse a morte dos agentes da lei, seria uma grande vitória. No aspecto, de novo, de mudar algo para a sociedade do Rio de Janeiro, de um Rio de Janeiro melhor, não aproveitamos o êxito da operação e, para o carioca, no mundo real, nada mudou. Alguém mais cedo criticou a dicção do Rodrigo Pimentel. Ele tem uma excelente dicção, muito acima da média. Ele tem uma dicção muito boa, ele tem uma linguagem muito eloquente, discursos muito bem encadeados, logicamente, e tem uma fala ritmada, né? Uma fala que flui nos ouvidos, assim, não é aquela coisa travada. E a dicção dele é ótima, ele pronuncia bem as palavras, é bem compreensível o que ele está falando. Ele tem alguns vícios, né, defeitos, enfim, de pronunciar letras como R, acho. Não sei até que ponto é sotaque, até que ponto é algum defeito fisiológico mesmo, sei lá. Mas eu, de modo algum, diria que é uma coisa que atrapalha, né? E ao contrário, ele tem uma... E isso é uma coisa que você precisa entender da retórica clássica, né? A retórica clássica, ela trata de diversos elementos que são importantes. Então, o discurso tem que ser eloquente, né? O discurso deve conter frases curtas, não muito compridas, mas também não curtas o suficiente para parecer, para ficar pouco claro, para ser pouco explicativo. Outro elemento do discurso retórico, ele deve ser ritmado, ele deve ser sonoro, né? Então você tem todos esses elementos, só que assim, você precisa entender que muitas vezes esses elementos eles podem ser sacrificados em prol de uma coisa mais importante. Então você pega o Lula é um semi-analfabeto que não sabe falar direito. Do ponto de vista gramatical e lógico, muitas coisas que ele diz não fazem sentido. Mas isso é sacrificado por outra coisa, que é o seguinte, ele fala a língua do povo. E isso gera empatia e simpatia. E ele faz isso muito bem. Então a simpatia acaba compensando muito mais do que um discurso, segundo os elementos da retórica clássica, perfeito, né? Então tem que tomar muito cuidado quando se vai aplicar esses princípios na prática da oratória e da retórica, porque eles não são condições necessárias, né? Eles são elementos favoráveis, mas não condições necessárias. E acho, enfim, concluindo, eu acho que o Rodrigo Pimentel, ele tem um tipo de fala muito único, né? Tanto é que ele é uma pessoa muito mimetizável. Tem o Igor Fina lá, Igor Guedes, agora ele chama, né, o perfil dele, que fica imitando o Rodrigo Pimentel e você reconhece facilmente, né? Então a voz dele, o jeito dele de falar é uma coisa que fica marcada. O Pablo Marçal também tem um jeito muito típico de falar. Mas esse jeito de falar... inclusive eu acabei de perceber que esse motoqueiro tá na contramão, né? Vocês estão vendo isso? Acabei de reparar esse fato. Enfim... no meio de uma avenida. Enfim. Mas esses elementos podem ser facilmente sacrificados em prol de outros elementos que são mais essenciais e mais fundamentais para um discurso persuasivo. Então a gente não pode ser muito rígido assim, com esses princípios. No dia de hoje, nada vai mudar no dia de amanhã. O Comando Vermelho vai continuar ocupando territórios, vai continuar
impondo a ditadura das armas nas comunidades, vai continuar cobrando taxas, vai continuar humilhando moradores com barricadas, né? Então, verdadeiramente, cara, eu quero ser verdadeiro, nada mudou para o Rio de Janeiro, não. Rodrigo, o senhor fala, né, que se não fosse a morte desses 4 policiais, teria sido, sim, um sucesso. Gostaria de trazer um argumento que a gente tem visto, porque essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis, até porque o argumento é, olha, de civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, não, aqueles claro. bandidos no chão, fardados. Perdão, a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Rodrigo, são bandidos ou civis? Então vocês vejam, né? Quando eu digo que você não deve ficar em cima do muro, né? Nesse momento, se o Rodrigo Pimentel aceita essa colocação, né? Não, aqueles civis lá que foram mortos. A direita vai falar, não, esse homem aí é um homem sem um par de bolas, né? Então você vê que existe um espaço para radicalidade. Vocês vê, e isso também prova a sua integridade, né? Talvez ele estivesse muito preocupado em calcular um discurso que fosse atraente para os dois lados. Nesse momento ele, sei lá, cederia. Ou falaria com mais delicadeza, olha, não eram bandidos, não eram cidadãos, não eram civis, eram pessoas do mal e tal. Ele foi radical aqui, foi firme, né? Mostrou integridade em defender os seus valores. E nesse momento criou simpatia com muitas das pessoas que estão, assim, absolutamente indignadas com toda essa narrativa de que aquelas pessoas eram inocentes. Quando existem vídeos claríssimos mostrando moradores ou outros bandidos, enfim, tirando as roupas fardadas desses caras, né? Então você tem ali uma evidência clara de adulteração da situação. E isso é suficiente para você, bom, calma lá, qualquer acusação de que eram civis, você tem que ter, não é um pé atrás, né? Muitos pés atrás. Porque nós temos a prova, a evidência visual de que os caras estavam distorcendo ali a cena do crime ali, né? E aquilo foi radical, foi irônico. Mas percebam que sem perder esse nível da simpatia, né? Não deixou de ser educado, não ficou gritando. Então aquele tipo de interpelação que mesmo em alguém que cai um pouco nessa narrativa, por não ser excessivamente agressivo, ainda pode fazer a pessoa pensar. Não coloca a pessoa necessariamente já em retaguarda imediatamente. Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema. Okay. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu estou trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Então, assim, o que eu trago é, olha, não são todos os corpos que foram identificados. A gente viu em imagens pessoas fardadas com fuzil, a gente viu moradores cortando as fardas das pessoas, né, eles falam... Isso é uma coisa muito complicada nessa situação. A maioria das coisas são muito mais difíceis de serem provadas do que serem acreditadas. Se Deus aparecer aqui pra mim agora, no meu quarto, vai aparecer só pra mim, não pra vocês, eu vou ter uma evidência absoluta de que Deus existe e Ele estava no meu quarto. Agora, pra eu conseguir provar isso pra vocês é uma dificuldade muito maior do que eu conseguir acreditar nisso. Aí, sei lá, você vê o cara lá atirando na sua direção, aí você dá um tiro no pescoço dele, a bala arranca a cabeça do cara, e aí os caras vão lá, pegam o corpo dele, tiram a farda e fica lá estendido no chão só um corpo sem cabeça e sem roupa.
Bom, no momento em que você atirou nele, você tinha certeza que era um traficante, um bandido. Agora, provar que era um traficante, um bandido, não é tão fácil quanto a evidência que você teve. E é por isso que eu critico, por exemplo, esse racionalismo das pessoas de exigir prova para tudo. A realidade, ela se manifesta muitas vezes intuitivamente. Você não usa um argumento, um silogismo para decidir se você deve tomar água ou não. Você sente sede e você vai lá e toma. Agora, não é tão fácil assim provar que você estava com sede. Embora você sentisse a sede e tivesse certeza que você estava com sede. Então é complicado essa situação, é bem delicada. E sempre vai ficar um mistério. A gente vai conseguir saber da maioria ali das pessoas se eram bandidos ou não. Mas sempre vai ficar uma faixa de pessoas que não dá para provar. Né? Não dá para provar se são bandidos ou são pessoas inocentes. Então isso é complicado. Para facilitar a identificação, mas também com esse argumento de que, claro, se não fosse bandido não estaria paramentado daquela maneira. Sim, ok. A gente acho que não dá para dizer que foi contra a outra centena, enfim, a gente não sabe ainda exatamente quantas pessoas, mas o fato é, o que eu quero te dizer, tem uma linha de argumento que diz o seguinte, Rodrigo, olha, no Brasil não tem pena de morte, assim, especificamente nesses casos, e que essas pessoas deveriam ter sido presas e que elas deveriam ser processadas e não executadas. O Barra diz aqui, o Lavo diz que boa parte da filosofia é feita com conhecimentos que você não consegue nem comunicar, imagina provar. Exatamente. Exatamente. Aí outro diz aqui, ó, sem prova abre permissão para barbárie. É claro, a gente tem que se esforçar o máximo quanto possível para provar, né? No caso dessas ações do Estado, em última instância. O Estado tem que tentar provar, dar satisfação para o povo de que, bom, ele matou bandidos. Mas chega um limite que não dá para provar simplesmente. Não existem recursos materiais para provar isso. Então você pega lá as câmeras dos policiais. As câmeras dos policiais, se não me engano, elas tinham uma duração de 6 horas ou 12 horas de bateria. Passou aquele tempo, acabou o registro do que aconteceu de fato. Então vamos tentar investir em drones, ou numa bateria com mais duração. Mas isso já aumenta muito o investimento do Estado. Ninguém discorda que o esforço deve ser máximo para provar as coisas. O ponto é, existe um limite que não dá para provar, simplesmente. E aí você diz assim, não dá para provar, então era inocente. Isso é um apelo ad ignorância, é um argumento no ad ignorância. Então você parte da sua ignorância do fato de que você não sabe o que aconteceu para querer inferir qualquer conclusão. Inferir que é inocente decididamente. Ou inferir que é bandido decididamente. Não dá para saber. Pode ter uns inocentes aí nesse meio de corpos mortos. Na verdade, muito me surpreenderia se não tivesse. Porque numa guerra, se o BOP conseguiu fazer uma guerra com os caras e não matar nenhum inocente nesse processo, isso é um milagre, praticamente. Indúbio pro réu. Tá, mas e aí? Então, se o cara tá metralhando na minha direção, eu não posso atirar se a minha câmera não estiver registrando. Acabou a bateria aqui da minha câmera, então não vou atirar. Vou deixar todos os meus companheiros morrerem metralhados, porque não vai dar pra provar depois que essa pessoa que eu matei era um criminoso. Não é assim que funciona. A realidade é mais complexa do que essas regras que vocês tentam impor. 99% dos corpos estavam na mata às 4 horas da manhã. Que cidadão de bem estaria ali naquela hora? Pois é. Assim, a estatística que você falou, acho que você bolou da sua cabeça. Mas sim, muitos corpos estavam lá. Já uma evidência fortemente positiva ao fato de que eram bandidos, mas não a batalha foi na mata. Não, a batalha começou no complexo. A batalha começou no complexo. Aí eles foram fugindo pra mata e o BOP estava esperando eles lá no meio do mato. Mas ela começa no complexo. Tanto é que o delegado lá que foi baleado e
e amputou a perna, ele foi baleado e amputou a perna no complexo. Ponto que a polícia alega que é o seguinte: olha, quem não resistiu foi preso, quem foi para cima da polícia e resistiu foi morto, foi neutralizado, né, como vocês dizem. Então eu gostaria de saber o seguinte: nesses casos é um número realmente assim bastante grande. Se é justo, se não é justo, não cabe a mim dizer. Mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte: como é que funciona essa decisão entre prender e matar, né? Eu acho que por isso eu quero que o senhor explique. Perfeito. Me perdoa, viu, Débora? Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando conceito. Uma guerra civil, basicamente. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático do Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOP tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Os policiais do BOP estavam na mata, cercaram 400 traficantes, muitos do Ceará, armados com fuzis, e naquele momento a opção do BOP foi a seguinte: não dá para tentar prendê-los. Isso aqui vai virar uma guerra sem fim, vai ter muita morte. E o comando do BOP recuou, e está tudo certo, prende depois, numa outra ocasião. Dessa vez não deu jeito. Mas eu queria lembrar a você, muito importante, que você também disse aí, tá? Você foi correta e justa, honesta, que 87 bandidos se renderam e foram presos e algemados, né? Eu queria lembrar para você que há pouco... Ela ali reconhecendo os méritos da jornalista, inclusive sendo até generoso, né? Essa é uma das outras marcas do Rodrigo Pimentel. No geral, ele é bastante generoso com as pessoas com quem ele fala. Ele sempre presume a boa vontade da pessoa com quem ele está falando, né? É um ato de generosidade. Ele não sabe se essa jornalista realmente é uma pessoa inocente, uma pessoa bem intencionada, etc. Mas ele está presumindo que sim. É o que a gente chama de caridade. Não é uma caridade hermenêutica nesse caso, é basicamente uma caridade hermenêutica, né? E, no entanto, vejam que ele faz isso sem deixar de ser radical quando é preciso. E lembrando que radical é um termo, né, que tem sido muito mal entendido pelas pessoas, porque radical você pensa já no extremista islâmico que é terrorista. Radical é uma palavra que vem de raiz, né? Então você ser fiel às raízes, ser fiel à origem da coisa. Então isso é importante. Ser radical, na verdade, é uma virtude, não é um vício. Há poucos meses o BOP prendeu nessa favela 7 bandidos armados com fuzis. Todos se renderam e foram presos. Então o BOP não é uma tropa de assassinos e matar não é uma opção, como muitos colegas jornalistas sugerem. É uma circunstância. Uma operação na mata, com pouquíssima luminosidade, com 400 bandidos atirando de fuzil. O BOP está em proteção de defesa, a gente chama de martelo e bigorna, não é o tal muro do BOP, não. Eu acho que o colega se expressou de uma forma errada. É uma tática militar de martelo e bigorna. Mas leve em consideração que isso não é uma operação policial, isso é uma operação de guerra. Se a gente considerar uma operação policial, você vai pensar sempre no excludente de licitude, na legítima defesa, mas não é. É uma operação de guerra e Lewandowski não acordou para isso, boa parte do jornalismo brasileiro ainda não acordou para isso. Mas essa é a verdade. Em lugar nenhum do mundo existe um confronto de 400 bandidos armados com fuzis. Em lugar nenhum do mundo, viu? No mundo. Então tenha isso na consciência, por gentileza. Tá. Eu só quero lembrar algo para você, muito importante, para você entender como a coisa é politizada. Em 2008, a Polícia Militar matou 25 bandidos no Complexo do Alemão, uma operação de alta letalidade também, um combate muito intenso. 7 policiais foram feridos. E a mesma imprensa do Rio de Janeiro, os mesmos políticos de hoje, disseram o seguinte: tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. O mesmo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E não houve nenhum clamor, ninguém reclamou de nada, sabe? Então eu acho que muito da reclamação é questão ideológica e política. Perceba ontem que a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro, disse que a operação não tinha planejamento, tampouco não tinha inteligência.
A Benedita e alguns deputados pediram a prisão do governador Cláudio Castro. Está no jornal de hoje, pode checar. E você dá uma checada no período que a Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, 2002, ela foi governadora por 9 meses. Foi o momento de maior letalidade da história da Polícia do Rio de Janeiro. A Polícia do Rio de Janeiro matou 1.200 pessoas em 9 meses do governo Benedita. No governo Cláudio Castro, a polícia matou 600 pessoas. Quem é mais letal, Débora? Fala para mim, por gentileza. A Benedita ou o Cláudio Castro? Por gentileza, repita para mim quem é o mais letal. Que governo foi o mais letal? Hoje, a polícia que mais mata do Brasil é do PT, do Jerônimo. E ninguém está pedindo a prisão do Jerônimo, e ninguém está falando que a Bahia tem que sofrer intervenção, né? Pensa se realmente essa discussão nossa desse momento é técnica política. Pensa se os colegas que estão falando que a polícia do Rio é de assassinos, né? Pensa se eles estão falando com dados corretos, se eles estão analisando isso de forma sensata, com números, com dados, né? Eu penso que tem muita gente mentindo aí, sabe? Eu penso que tem muita gente preocupada em fazer política quando nós deveríamos analisar as circunstâncias reais do que está acontecendo no Brasil hoje. O governo federal está perdido, Débora, perdido. Pode me interromper. Trouxe uma argumentação muito boa, né? Então ele trouxe um exemplo que revela como, de fato, existe uma narrativa ideológica e política por trás desses discursos que são feitos. Ele cita o caso lá do governo Lula, em 2008, que ele diz que não dá para combater traficantes com pétalas de rosa. E na época, segundo ele, eu já não tenho os dados aqui para eu examinar, mas segundo ele não teve essa oposição que teve a operação como teve agora, nesse caso de outubro de 25. Então é uma argumentação muito boa, de fato nos mostra que parece que incomoda a esquerda quando a iniciativa vem da direita de alguma forma. Acho que o governante lá o governador lá do Rio de Janeiro, ele é de direita, eu acho. Então, interessante, uma argumentação muito cogente. Por gentileza, vamos lá. Desculpe, não, eu posso te fazer um pedido, Rodrigo? Por gentileza, por favor. Não me peça desculpas não me peça desculpas pela ironia, pela brincadeira, porque, enfim, né, pela forma de você se expressar. Primeiro, porque você foi muito educado, então não há por que pedir desculpas. E segundo, porque eu acho que faz parte do... Vi um pessoal comentando aí, esses jornalistas da CNN são muito despreparados. Eu não conheço, honestamente, nenhum dos dois jornalistas aqui, mas eu acho que é interessante. Toda essa postura do Rodrigo Pimentel, né, de pedir com licença, de pedir desculpas pela ironia, toda essa gentileza predispõe muito os seus interlocutores a gostar dele, né, a simpatizar com ele, mesmo sendo radical. Então esse equilíbrio que o Pimentel faz entre o radicalismo e o respeito, né, a gentileza, é muito interessante. Torna ele capaz de dialogar com essas pessoas que muitas vezes vão ter valores diametralmente opostos aos dele, com muita tranquilidade. É um tipo de postura que se mostra muito mais funcional, né, do ponto de vista persuasivo, de convencer as pessoas, porque você abre a pessoa, né? Quando você mostra a sua honestidade, a sua hombridade com ela, você estimula ela também a ser honesta e ter hombridade com você. Então, é um perfil que permite muito mais o diálogo do que o discurso polarizador de um Bolsonaro, de um Pablo Marçal, né, de um Lula. Então é interessante, e é muito uma questão de objetivo. Se o seu objetivo é persuadir o seu oponente, essa é uma postura muito adequada. Eu diria que o Pimentel faz isso muito bem. Agora, se o seu objetivo é ganhar uma eleição, talvez você ser mais radical, pelo menos é o que o Brasil tem mostrado nos últimos anos, ser mais radical é o que garante mais visibilidade. E aí mesmo que você não convença as pessoas do outro lado de que o seu lado é o certo, pelo menos todas as pessoas que estão do seu lado ficam mais predispostas a votar em você, né? Agora, se o seu objetivo é ganhar uma eleição, talvez você ser mais radical, pelo menos é o que o Brasil tem mostrado nos últimos anos, ser mais radical é o que garante mais visibilidade. E aí mesmo que você não convença as pessoas do outro lado
de que o seu lado é o certo, pelo menos todas as pessoas que estão do seu lado ficam mais predispostas a votar em você, né?